Os alemães chamavam isso de mini Stalingrado, não como metáfora, mas como descrição exata do que ocorria em uma pequena cidade ferroviária russa nas 2 primeiras semanas de julho de 1943. Homens lutavam pelos cômodos de uma estação ferroviária com paz de entrincheiramento. Sapadores soviéticos rastejavam pelos escombros, de joelhos e com as mãos no chão, para alcançar veículos blindados de 65 toneladas que nenhum canhão antitanque destruía. Subiam no casco diante da infantaria alemã e colocavam cargas explosivas diretamente sobre a cobertura do motor, pois era a única forma de destruí-los. As tripulações alemãs, presas nos veículos e sem visão do que havia acima, não conseguiam abaixar o canhão para atingir inimigos próximos às esteiras e disparavam armas pessoais pelas fendas de visão contra vultos que se moviam na poeira a 3 metros de distância. Na estação ferroviária, a linha de frente cortava o prédio e homens de ambos os lados usavam as mesmas paredes como proteção contra tiros vindos das mesmas direções. As posições mudavam de mãos não uma vez por dia, mas várias vezes em uma única tarde. Uma bateria soviética de obuses de 203 mm foi chamada para destruir um único veículo blindado a queima-roupa, porque nada mais disponível conseguia destruí-lo. 10 Tigres foram destruídos em um único combate à tarde, perto de uma cidade. O terreno ao norte de Paneri, plano e sem grandes destaques além de uma colina baixa, foi tão disputado e a um custo tão alto que ambos os lados desistiram de manter o topo e passaram a disputar só a encosta frontal, devido à observação que ela permitia. A observação custava centenas de homens por dia. Era Panieri, julho de 1943. Entroncamento ferroviário na Rússia Central, depósito de tratores, escola e torre de água. Antes da guerra, era uma cidade sem importância, mas em 8 dias tornou-se uma das áreas mais disputadas da Frente Oriental. Paul Corell, historiador militar alemão que pesquisou a batalha em fontes primárias alemãs nos anos 1960, chamou-a de Stalingrado do saliente de Kursk. Os homens que estiveram lá chamaram o lugar de Mini Stalingrado, nome escolhido por um motivo. Para entender como um entroncamento ferroviário chegou a esse ponto, é preciso saber o objetivo do 9º Exército Alemão, qual arma usaram e porquê. Essa arma, o veículo blindado mais poderoso da Frente Oriental em julho de 1943, acabou sendo destruída, não por tanques soviéticos ou canhões antitanque, mas por infantaria, com cargas explosivas e a disposição de subir em uma máquina de 65 toneladas em movimento no meio de um tiroteio. Walter Model liderava o 9º Exército Alemão, responsável por avançar ao sul desde Oral para encontrar o corpo Panzer da SS vindo de Belgorod para o norte. Se ambos os braços da pinça se fechassem, as forças soviéticas no saliente de Kursk seriam cercadas e destruídas. O plano seguia a mesma lógica operacional que havia produzido os grandes cercos de 1941 Minsk, Kiev, Vyazma, onde centenas de milhares de soldados soviéticos foram capturados em poucos dias. A cidadela, se desse certo, repetiria esse padrão quando a Alemanha precisava estabilizar a Frente Oriental e mostrar que ainda podia ditar os rumos da guerra. Model tinha dúvidas desde o início. Na primavera de 1943, enquanto Hitler e o OKW debatiam se deveriam prosseguir com a cidadela, Model foi pessoalmente até Hitler e levou fotografias aéreas das preparações defensivas soviéticas dentro do saliente. Aquelas fotografias não mostravam uma linha defensiva, mas um sistema, faixas de trincheiras, campos minados, canhões antitanque e artilharia ajustada para cada possível avanço. Model argumentou que os soviéticos sabiam que o ataque estava por vir, que cada semana de atraso tornava as defesas mais fortes e que o plano, como estava escrito, estava ficando sem tempo. Ele não estava errado em nenhum desses pontos. Hitler aprovou a operação, mas depois adiou para esperar novos veículos blindados. Os Panther seguem para o sul, e para o ataque de Model no norte, o alto comando alemão depositava enorme confiança no Ferdinand. Model levantou uma segunda preocupação, menos abordada na literatura do pós-guerra. Ao norte da frente do 9º Exército, no saliente de Oral, o 2º Exército Panzer alemão mantinha uma linha defensiva longa e frágil. Model sabia e já havia alertado sobre isso. Se os soviéticos atacassem essa linha enquanto o 9º Exército estivesse envolvido no saliente de Kursk, as consequências seriam graves. Ele estava levantando a possibilidade de sua própria retaguarda ser cortada antes mesmo de a ofensiva começar. Essa preocupação se mostraria totalmente correta. Mas antes que isso se tornasse relevante, era preciso passar por Paneri primeiro. A história do Ferdinand começa por política industrial, não por necessidade tática. Em 1942, o exército alemão fez uma competição para escolher um novo tanque pesado.
Duas empresas apresentaram protótipos, a Henschel, cujo projeto foi aceito e se tornou o Tiger I, e a Porsche, cujo projeto foi rejeitado. Ferdinand Porsche confiava tanto na vitória de seu veículo que iniciou a produção do casco. 91 cascos ficaram parados na fábrica e foram convertidos como solução. Os cascos Porsche receberam uma casamata blindada fixa, com um dos mais poderosos canhões antitanque. O canhão de 88 mm, PaK 43/2, L71 era significativamente mais poderoso do que o 88 instalado no Tiger. 2 batalhões de caça-tanques pesados foram formados com esses veículos. O 653º e o 654º foram ambos designados para o 9º Exército de Model para a Operação Cidadela, dando ao setor norte todo o estoque global de Ferdinands existente. 89 veículos entre 2 batalhões agrupados sob o pesado regimento Panzerjäger 656. No papel, o Ferdinand era uma arma decisiva. À distância, ele era praticamente invulnerável e imparável. Sua blindagem frontal tinha 200 mm de espessura. Nenhum canhão antitanque soviético no verão de 1943 conseguia penetrá-lo de frente na distância normal de combate. Seu canhão de 88 mm podia destruir T-34S e KVs a distâncias onde eles não conseguiam revidar de forma eficaz. Uma avaliação pós-guerra dos veículos que os soviéticos capturaram ou inspecionaram após a batalha descobriu que, dos 21 Ferdinands examinados em detalhes, apenas um havia sido destruído por um canhão de tanque soviético. Um projétil atingiu a blindagem lateral de perto, incendiando o tanque de combustível. Contra a blindagem frontal, canhões de tanques soviéticos eram inúteis. O veículo atuou conforme projetado para suas condições, mas Paneri nunca ofereceu essas condições. O Ferdinand não tinha metralhadora no casco. A casamata fixa limitava o giro do canhão principal a cerca de 10 graus para cada lado da linha central. Contra a infantaria próxima, o Ferdinand era quase indefeso. A tripulação não conseguia mirar o canhão principal em alvos próximos ao casco, não tinha defesa lateral e abrir as escotilhas os expunha imediatamente. O Ferdinand foi projetado para destruir tanques à distância. Em Paneri, ele teria que lutar em ruas cheias de escombros, onde as distâncias eram medidas em metros, não em quilômetros, e onde os homens que ele não conseguisse matar seriam justamente aqueles que iriam destruí-lo. Heinz Guderian, inspetor-geral das tropas Panzer, inspecionou o batalhão 653 durante os exercícios preparatórios para a ofensiva e insistiu para que metralhadoras de casco fossem instaladas antes do ataque. Não houve tempo. Os veículos foram para a batalha como estavam. O terreno entre a linha de partida de Model e Paneri não fora deixado ao acaso. A frente central de Rokossovski construía defesas desde fevereiro de 1943 com atenção especial ao setor de Paneri. Konstantin Rokossovski liderava a frente central de um quartel-general que sabia o que viria e passou meses se preparando. Polonês de nascimento, preso durante o Grande Expurgo de Stalin em 1937, Rokossovski passou 3 anos na Inglaterra antes de ser libertado em 1940. Ele trouxe à defesa do saliente norte uma abordagem precisa e disciplinada de gerenciamento de reservas, fator decisivo na Batalha de Kursk. Em abril de 1943, Rokossovski ordenou a evacuação da população civil em uma faixa de 25 km da frente. Poniri foi esvaziada. Cada casa, cada edifício, cada estrutura da cidade foi então adaptada para uso militar. A cidade não precisava ser protegida porque não havia pessoas morando nela. Ela era essencial por estar na principal ferrovia de Oral a Kursk, chave para a aproximação pelo norte. Os engenheiros de Rokossovski a adaptaram em função disso. O prédio da estação foi reforçado com aberturas de tiro nas paredes. A MTS, a Estação de Máquinas e Tratores, um grande depósito de máquinas agrícolas na periferia norte da cidade, foi transformada em um ponto forte blindado com canhões antitanque posicionados para cobrir todas as aproximações. O prédio da escola ao sul foi fortificado e ligado a uma rede de trincheiras. A torre de água servia como posto de observação, controlando o terreno plano ao norte da cidade. Entre e atrás dessas posições havia trincheiras interligadas, trincheiras de comunicação e passagens cobertas que permitiam aos defensores se mover sob fogo entre os pontos fortificados. Todas as ruas de Paneri haviam sido minadas, todas as vias de acesso abertas ao norte da cidade estavam cobertas por concentrações de artilharia previamente registradas. Os soviéticos criaram um campo de batalha para negar aos alemães tudo o que sua força blindada precisava: espaço, visibilidade e alcance. A divisão designada para defender Paneri era a 307ª Divisão de Fuzileiros, comandada pelo general M.A. Yenshin, parte do 13º Exército do general Pukov, no centro da frente de Rokossovski. A 307ª não foi colocada na linha e deixada para se virar sozinha. Os planejadores soviéticos concentraram atrás dela a maior quantidade de artilharia já destinada ao apoio de uma única divisão de infantaria durante toda a guerra.
15 regimentos de artilharia, uma brigada de obuses pesados, 2 brigadas de artilharia antitanque, o 3º corpo de tanques a 120 e 9ª brigada de tanques separada e o 27º regimento de tanques separado. Muitos veículos estavam entrincheirados, só as torres apareciam acima da terra. Atrás da 37ª divisão havia mais linhas, mais reservas, mais artilharia. Quando o 9º Exército Alemão atingiu o setor de Yanqing, enfrentou não uma divisão de infantaria, mas uma divisão de infantaria apoiada por uma fortaleza de armas combinadas que Rokossovski preparou por meses para resistir ao ataque. O ataque alemão teve início na madrugada de 5 de julho. O 41º Corpo Panzer, comandado pelo general Joseph Happ, foi designado para o setor que continha Paneri. Sua tarefa era avançar pela linha férrea Oral-Kursk e alcançar as elevações de Poneri, e avançar para o sul em direção a Kursk. O corpo era composto pela 292ª Divisão de Infantaria, pela 86ª Divisão de Infantaria, pela 18ª Divisão Panzer e pela 78ª Divisão de Assalto. Os batalhões, Ferdinand do Regimento 656, foram incorporados como sua força de choque blindada. Os soviéticos sabiam o momento exato. Um sapador alemão capturado antes do ataque revelou o cronograma da preparação de artilharia de Model. Rokossovski então ordenou que seus canhões disparassem primeiro. Antes do amanhecer, milhares de peças de artilharia soviéticas dispararam contra as áreas de concentração e as rotas de aproximação alemãs. Unidades alemãs a caminho de suas posições foram pegas a céu aberto. O bombardeio preventivo desorganizou o cronograma alemão e confundiu unidades ainda não totalmente posicionadas. Os canhões de Model responderam e o ataque iniciou. Para os batalhões Ferdinand, as primeiras horas foram catastróficas. O 653º Batalhão Pesado de Caça-Tanques havia sido designado para o oeste da ferrovia, atacando ao lado da 292ª Divisão de Infantaria. O 654º estava no lado leste. Ambos os setores estavam cheios de minas. Os alemães trouxeram veículos de demolição controlados por rádio, como o Borgward B4 e o Goliath, para abrir caminhos nos campos minados antes do ataque. O sistema falhou quase de imediato. A artilharia detonou os campos minados antes que os caminhos fossem marcados. Explosões no campo apagaram as marcas dos Borgward, tornando invisíveis os caminhos para as tripulações dos Ferdinand que vinham atrás. O 653º enviou 45 Ferdinands para esse ataque. Às 17h do primeiro dia, 37 deles estavam imobilizados por minas, não destruídos pelo fogo inimigo, mas por minas invisíveis no terreno revirado pela própria artilharia deles. A maioria foi recuperada e reparada depois, mas no primeiro dia da Operação Cidadela, os principais caças de tanques alemães foram parados não por uma arma capaz de enfrentá-los, mas por explosivos enterrados em um terreno que o bombardeio tornara ilegível. O avanço do 9º Exército em 5 de julho penetrou entre 12 e 15 quilômetros no sistema defensivo soviético antes de estagnar. O 41º Corpo chegou aos arredores do perímetro defensivo de Poniri. Ele não rompeu o perímetro. Naquela noite, ambos os lados se prepararam. Em 6 de julho começaram os primeiros combates contínuos no complexo defensivo de Poniri. Os Ferdinands do 654 o batalhão avançaram pelo lado leste, em apoio ao ataque da infantaria ao MTS e aos acessos ao norte da estação. Em campo aberto ao norte da cidade, os Ferdinands cumpriram seu papel. Vários tanques soviéticos entrincheirados nas proximidades foram postos fora de combate a 1.500 a 2.000 metros. Projéteis de 88 mm perfuraram as blindagens antes que as tripulações soviéticas conseguissem se aproximar a uma distância eficaz para revidar. Porém, quando a infantaria avançou na cidade e os Ferdinands tentaram seguir, o terreno mudou tudo. As ruas de Poneri eram estreitas e os escombros já se acumulavam pelo fogo constante de artilharia dos dois lados. A infantaria soviética que sobreviveu recuou para prédios fortificados e trincheiras conectadas. E quando os Ferdinands avançaram sem a infantaria de apoio, que por sua vez estava sob fogo de posições em ambos os lados, os caça-tanques se viram isolados em um terreno onde seu canhão principal era a arma errada. O canhão não podia abaixar o bastante para atingir posições em porões logo abaixo da boca do cano. O giro lateral limitado impedia a tripulação de cobrir os dois lados da rua ao mesmo tempo. Sapadores soviéticos avançaram pelos escombros e se aproximaram dos veículos por ângulos fora do alcance do canhão principal. Sem metralhadora no casco, as tripulações alemãs precisavam disparar armas pessoais pelas fendas contra inimigos que usavam o Ferdinand como proteção. Algumas tripulações dispararam suas MG-42 pelo cano principal do canhão de 88, tentando criar fogo defensivo contra a infantaria próxima. Isso praticamente não oferecia proteção alguma. Os homens do lado de fora estavam muito próximos, muito dispersos, e o casco era grande demais para ser defendido de dentro. O MTS mudou de mãos 2 vezes em 6 de julho.
A infantaria alemã tomou o local pela manhã, mas contra-ataques soviéticos os expulsaram até a tarde, e ao anoitecer os combates voltaram à borda norte da estrutura. A estação ferroviária foi constantemente disputada. Unidades alemãs da 292ª Divisão penetraram no prédio da estação à tarde, ocupando partes da estrutura enquanto os defensores soviéticos mantinham outras. A luta avançava de sala em sala pelo prédio. Em certos momentos do dia, a linha de frente cruzava o centro do saguão da estação, com soldados alemães de um lado da parede interna e soviéticos do outro. Colina 253,5 está cerca de 2 km ao norte-nordeste da estação, uma elevação baixa em terreno plano que oferecia visão clara de todas as rotas de aproximação alemãs à cidade. Quem a controlasse podia direcionar artilharia contra tudo lá embaixo. Quem não a controlasse se movia às cegas e sob fogo observado. A colina trocou de mãos várias vezes nos dias seguintes. Em 6 de julho, a 86, a Divisão de Infantaria atacou a colina com 2 batalhões de infantaria apoiados por Tigres e Ferdinands do 653º. Os soviéticos resistiram. O general Yenshin empenhou sua reserva antitanque na defesa da colina, a 13ª Brigada Antitanque com 40 canhões de 76 mm e 20 peças de 45 mm avançando sob fogo para posições previamente preparadas, e chamou todo o poder das baterias Katyusha posicionadas atrás da linha. O contra-ataque destruiu 10 Tigres e 12 Panzer IV. A colina seguiu soviética naquele dia, com 10 Tigres cercando uma colina baixa à tarde. Esse número repetido diariamente nessa batalha mostra o que Mini Stalingrado significava. 7 de julho foi o dia em que Model colocou tudo em jogo. Ao perceber que os primeiros ataques não tinham conseguido abrir uma brecha com rapidez suficiente, o general Harp ordenou um ataque concentrado com todos os recursos. A 18ª Divisão Panzer, mantida na reserva central, foi empregada pela primeira vez, atacando Paneri pelo norte e noroeste, junto com a 292A. A 86ª Divisão atacou a colina 253,5 pelo nordeste. Os batalhões Ferdinand foram concentrados para um ataque em massa à estação e ao complexo MTS. Um grupo de ataque com 166 veículos de combate foi reunido, incluindo 44 Ferdinands e 45 tanques de assalto Brumber. O comandante da formação, Bruno Kahl, estruturou-a no formato descrito nos registros alemães como Glock, um sino. Os Ferdinands formaram a linha de frente em 2 fileiras. A primeira tinha 2 companhias separadas por 100 metros com veículos dos comandantes centralizados em cada linha. A segunda fileira trazia a terceira companhia com intervalos de 120 a 150 metros. Bandeiras de sinalização foram presas à antena de cada Ferdinand, caso o rádio falhasse. Atrás dos Ferdinands vinham Brumbiers e canhões de assalto de 75 mm que suprimiam a infantaria e engenheiros, enquanto os Ferdinands combatiam blindados entrincheirados e posições antitanque à frente. Ao norte de Paneri, em campo aberto, a formação funcionou. Os canhões de 88 mm dos Ferdinands destruíram tanques soviéticos e posições de canhões antitanque à distância antes que as armas soviéticas pudessem reagir com eficácia. Por horas, em 7 de julho, a linha defensiva externa ao norte da cidade cedeu. Os alemães avançaram na parte norte de Paneri. Ao meio-dia, eles controlavam metade dela, incluindo a extremidade norte da estação e partes do MTS. Genshin respondeu rápido, transferindo todos os canhões antitanque para o setor da estação e acionando toda a artilharia atrás da cidade. Aviões de ataque Il-2 soviéticos passaram a atacar rotas de aproximação alemãs. Então veio o momento que demonstrou mais claramente do que qualquer outra coisa o que essa batalha estava fazendo com o Ferdinand. Uma bateria de obuseiros B4 de 203 mm foi chamada para atacar um Ferdinand que avançou além da linha de infantaria. O projétil de 203 mm fez o que nenhum canhão de tanque soviético conseguia. A força de concussão de um projétil de quase 100 kg colapsou o casco e matou a tripulação. A blindagem frontal não foi perfurada, não era preciso. O projétil sobrecarregou a estrutura atrás dela. Foi uma destruição rara. Obuses pesados não eram armas antitanque padrão, nem estavam disponíveis normalmente para isso, mas isso demonstrou algo importante. O Ferdinand não era invencível, apenas resistente às armas feitas para enfrentá-lo. Armas não feitas para enfrentá-lo ainda podiam destruí-lo, se usadas com criatividade. Na tarde de 7 de julho, contra-ataques soviéticos expulsaram os alemães da metade norte de Puneri. A colina 253,5 mudou de mãos novamente. A 86ª Divisão tomou a colina pela manhã. A 307ª retomou a colina à tarde com apoio dos tanques do terceiro Corpo de Tanques. Os registros alemães para esse único dia listam ataques e contra-ataques às 8 horas, 00 às 10 horas 00 às 15h30 e às 19 horas 00. O ataque das 19h veio com um regimento de infantaria e 60 tanques, mas a linha antitanque de Yenshin o deteve.
Quando os combates diminuíram após o anoitecer, os alemães mantinham aproximadamente o mesmo terreno que ocupavam ao amanhecer, e o preço do dia havia sido pago em homens e máquinas que não poderiam ser facilmente substituídos. Os registros da Divisão de Fuzileiros 307 para o período de 5 a 7 de julho descrevem a repulsão de ataques combinados por elementos da Divisão de Infantaria 292, da Divisão de Infantaria 86 e da Divisão de Assalto 78, apoiados por um total de 170 tanques. 3 dias de combate, uma divisão de fuzileiros russa, 170 tanques alemães lançados contra ela. A divisão resistiu porque não estava sozinha, e Rokossovski gerenciava suas reservas com uma disciplina que faltava a Harp e Model, sem equivalente do lado alemão, onde os alemães comprometiam suas divisões de reserva. A 12ª Panzer e a 10ª Panzer Grenadier, que Model pretendia manter em reserva para aproveitar uma ruptura. Rokossovski enviava unidades frescas das reservas profundas do fronte central para reforçar o setor de Paneri. A 4ª Divisão Aerotransportada da Guarda chegou para reforçar os acessos a leste. Brigadas adicionais de tanques foram entrincheiradas ao sul da cidade para formar uma linha de bloqueio atrás da estação. O que os alemães atacavam não diminuía, era reconstruído todas as noites diante deles. As perdas dos Ferdinands cresciam de formas que os números não mostravam logo de início. O 653, o batalhão que havia começado a Operação Cidadela com 45 veículos, não tinha nenhum Ferdinand operacional até 8 de julho. Nenhum. O batalhão ficou parado durante todo o dia 8 de julho para reparar e devolver os veículos ao serviço. Alguns voltaram. Muitos não voltaram. O problema não era só o dano de combate. O Ferdinand, com 65 toneladas, usava um sistema pensado para um tanque nunca construído. Operar em terrenos minados e cheios de destroços causava estresse mecânico extremo. Os veículos que não foram destruídos quebravam nos parques de manutenção, e a escassez crônica de peças de reposição impedia as companhias de manutenção de dar conta do acúmulo de veículos. Durante os combates em Paneri, o número de Ferdinands prontos para combate ficava abaixo de 10. Enquanto isso, os combates entravam em um ritmo que desgastava ambos os lados. O padrão continuou igual em 8, 9 e 10 de julho. Ao amanhecer, a infantaria alemã, com os blindados que conseguissem reunir, avançava para os setores do norte da cidade. Eles ganhavam terreno no ataque inicial, às vezes chegando até a estação, às vezes ao MTS, às vezes avançando em direção à escola e à caixa d'água. Os soviéticos recuavam para prédios fortificados, usavam escombros como cobertura e só abriam fogo quando os atacantes entravam no perímetro defensivo. A artilharia não atingia mais as posições alemãs, agora misturadas aos defensores soviéticos, mas sim as rotas de aproximação atrás deles, isolando as unidades de assalto de reforços e suprimentos. As unidades dentro da cidade eram então atingidas por reservas soviéticas lançadas na batalha pela rede de trincheiras de comunicação, com homens surgindo por passagens cobertas na retaguarda das posições. Os alemães haviam acabado de tomar essas posições e eram atacados a partir de direções que não haviam defendido, pois não sabiam que as passagens existiam. O Diário de Guerra do Nono Exército não utiliza a linguagem da doutrina operacional alemã ao relatar esses combates, descrevendo algo inédito para o exército. A frase do diário é precisa e merece citação direta. Um novo tipo de batalha móvel de atrito, que não era categorizado pelo pensamento operacional alemão. Bewegungskrieg, guerra de movimento, era o conceito que os comandantes alemães compreendiam. Rapidez na decisão, penetração, exploração, colapso da coesão. O que Puneri produzia contrariava todos esses princípios. A penetração ocorria e era logo selada. A velocidade produzia isolamento. A coesão do lado alemão era o que estava sendo destruído, não do lado soviético. Em 9 de julho, Harp ordenou a maior concentração blindada de toda a Batalha do Norte para uma última tentativa de romper completamente Puneri. Os Ferdinands restantes do 654, o batalhão, foram agrupados com os Tigres do 505, o batalhão de tanques pesados, e os canhões de assalto Brumberg do 216, o batalhão, para um ataque coordenado ao complexo da estação a partir de várias direções simultaneamente. O ataque penetrou inicialmente em várias áreas da cidade. Na tarde de 9 de julho, os alemães dominavam quase toda a metade norte de Puneri e lutavam a menos de 100 metros da torre de água. Foi a penetração mais profunda da batalha. Genshin usou tudo o que tinha. A artilharia atrás da cidade disparava sem parar. As baterias Katyusha da 2ª Brigada de Morteiros da Guarda lançaram foguetes repetidamente nas rotas de aproximação alemãs. Equipes soviéticas de canhões antitanque, posicionadas em prédios de ambos os lados da penetração alemã, abriram fogo pelos flancos a curta distância. As equipes dos Ferdinand enfrentaram o mesmo problema dos dias anteriores. Terreno estreito, paradas e sem poder usar o armamento principal contra a infantaria que vinha de 3 lados, esperando pelos sapadores que ouviam no casco, mas não conseguiam alcançar.
Ao final de 9 de julho, o relatório de situação do 653, o batalhão para o quartel-general do 2º Exército Panzer, foi direto. O batalhão tinha 54 Ferdinands registrados. 25 estavam operacionais. Os 29 restantes estavam em vários estados de reparo, dano ou falha mecânica. O comandante do batalhão, Major Heinrich Steinbach, disse que os veículos operacionais estavam no fim da vida útil. Ele sugeriu retirar esses veículos completamente da linha de frente e formar pequenos grupos de reserva móvel a 5 a 8 quilômetros atrás da frente, que receberiam veículos conforme fossem liberados pela manutenção. A arma, antes anunciada como capaz de romper a defesa soviética, foi recomendada para retirada da linha de frente após 4 dias de combate. O ataque a Paneri não foi cancelado em 9 de julho. Ele seguiu até 10 de julho com recursos cada vez menores e sem alterar o resultado. A colina 253,5 foi tomada e retomada novamente. O prédio da estação foi palco de combates novamente. O MTS mudou de mãos mais uma vez. Os números nos relatórios divisionais contavam a história que os mapas não conseguiam transmitir adequadamente. Companhias de fuzileiros alemãs que chegaram na Citadel com 100 homens estavam reduzidas a 20 ou 30. Os oficiais que lideraram os primeiros ataques estavam em número desproporcional entre os mortos, devido ao combate exigido por Paneri. De cômodo a cômodo, trincheira a trincheira, prédio a prédio, exigia oficiais na linha de frente. Os soldados experientes que sabiam lutar em terreno fechado, que faziam isso desde 1941, eram os que estavam sendo consumidos. Os substitutos nas áreas traseiras divisionais não estavam chegando às companhias na linha de frente com rapidez suficiente, porque nenhum sistema movia os homens para frente de forma adequada sob condições de combate contínuo. Do lado soviético, as perdas foram severas. Os regimentos da 307ª Divisão de Fuzileiros foram reduzidos a grupos de combate até 10 de julho. Companhias inteiras foram destruídas defendendo a estação. As equipes dos canhões antitanque morreram em seus postos ao manter posição enquanto blindados alemães passavam diretamente por cima de suas linhas de tiro, pois mover-se era perder a posição. Mas atrás da 307ª Divisão sempre havia outra linha. Atrás dessa linha havia mais uma. E atrás dela estavam as reservas que Rokossovski ainda não havia usado. O sistema de Rokossovski funcionava não porque as unidades fossem indestrutíveis, mas devido à sua profundidade, inalcançável pelos ataques do Model. Em 11 de julho, a batalha ao redor de Paneri já havia consumido a capacidade ofensiva do 41º Corpo. Os Ferdinands estavam operando em grupos de 2 ou 3 em funções defensivas nos flancos, sendo usados para lidar com contra-ataques blindados soviéticos em vez de atuarem como força de assalto, porque não restavam unidades suficientes para fazer qualquer outra coisa. Harp já havia comprometido suas divisões de reserva, e Model também havia comprometido as dele. O 9º Exército avançou entre 12 e 15 quilômetros a partir de sua linha de partida em 6 dias, mas ainda enfrentava mais de 45 quilômetros de cinturões defensivos soviéticos intactos. O ritmo do avanço e o alto consumo de homens e máquinas tornavam impossível calcular quando Kursk seria alcançada. Então, na manhã de 12 de julho, a situação mudou de uma forma que tornou tudo isso irrelevante. Às 5 horas e 10 de 12 de julho, 3 frentes soviéticas iniciaram a Operação Kutuzov, ofensiva contra o saliente de Oral, ao norte das posições do 9º Exército que Model já havia apontado como vulnerável antes mesmo da Operação Cidadela. A frente ocidental e a de Briansk atacaram o 2º Exército Panzer alemão em sua linha defensiva estendida e pouco guarnecida. O 11º Exército de Guardas avançou tão rapidamente pelas posições alemãs que em poucas horas abriu brechas ameaçando toda a posição de Oral. A frente norte do 2º Exército Panzer começava a desmoronar. Model respondeu imediatamente. Às 8h da manhã, no mesmo dia em que Prokhorovka estava explodindo no sul, a 12ª Divisão Panzer e a 36ª Divisão de Infantaria que estavam indo em direção ao setor de Puneri foram redirecionadas e enviadas para o norte. Os 10 Ferdinands operacionais do 653, o batalhão, foram retirados de Puneri e enviados com eles. Às 9 horas, Model havia recebido o comando tanto do 9º Exército quanto do 2º Exército Panzer para coordenar a defesa de toda a área de Oral. A ofensiva que ele liderava há 8 dias terminou, não por derrota decisiva em Puneri, mas porque a ameaça à sua retaguarda impossibilitou sua continuidade. A preocupação que ele levantou antes da cidadela se confirmou exatamente como descreveu. Os avanços do 9º Exército nos 8 dias anteriores foram rapidamente perdidos. Em 18 de julho, o exército começou a recuar para sua linha de partida. Em 23 de julho, as forças da Operação Cidadela no norte já estavam praticamente de volta ao início, após perderem em poucos dias os avanços das últimas 2 semanas e meia. A Operação Kutuzov continuou por mais um mês, colapsando completamente o saliência de Orel e matando ou ferindo 86 mil soldados alemães nesse processo.
Os Ferdinands enviados ao norte para apoiar na defesa contra a Operação Kutuzov comprovaram, em posição defensiva, que Steinwachs tinha razão sobre seu valor. Um pequeno grupo de Ferdinands lutando defensivamente de posições preparadas a longa distância era exatamente para isso que o veículo tinha sido projetado. Em 17 de julho, o grupo de combate do Hauptmann Rolf Henning, lutando ao norte do setor de Punieri contra a ofensiva Kutuzov, destruiu 22 tanques soviéticos em um único confronto. O Lieutenant Hermann Feldheim foi responsável pessoalmente por 11 deles. Algumas dessas baixas ocorreram a mais de 2.500 metros, contra blindados soviéticos em campo aberto e, de longe, o Ferdinand continuava cumprindo o que prometera. O problema nunca foi a arma nas condições certas. O problema tinha sido Panieri. O balanço final dos batalhões Ferdinand em toda a luta de julho de 1943 foi o seguinte. O 653º e o 654º começaram a Operação Cidadela com 89 veículos. Em julho, em Ponieri e nas batalhas defensivas em Orel, 39 foram destruídos irreparavelmente. Especialistas soviéticos do campo de provas NIBT inspecionaram 21 veículos fora de combate após a batalha e constataram que 10 foram destruídos por minas e explosivos colocados pela infantaria. 5 haviam sido imobilizados por impactos no sistema de rodagem. 1 havia sido destruído por um impacto direto do obuseiro B-4 de 203 mm. 1 foi destruído por canhão de tanque soviético que atravessou a blindagem lateral. Os outros foram recuperados ou abandonados por falha mecânica. Durante toda a batalha, os canhões soviéticos destruíram só um blindado frontalmente. O registro completo de combate do Batalhão 653 para o período de 5 a 27 de julho, extraído dos registros do Arquivo Federal Alemão, mostrou. Foram reivindicados como destruídos 320 tanques e canhões autopropulsados, muitos canhões antitanque e veículos motorizados, com a perda de 24 mortos, 126 feridos e 13 veículos destruídos permanentemente. Esses números mostram uma conquista tática real. O veículo destruía o que mirava. A relação de perdas era real, mas os 320 blindados soviéticos destruídos no norte de Kursk não causaram ruptura em Punairi. A estação continuou sob controle soviético. A colina 253,5 ainda era soviética. A estrada para Kursk continuava bloqueada. O sucesso tático do Ferdinand à distância não influenciou o desfecho, já que o resultado foi decidido nos escombros de uma cidade russa, onde sua eficácia não funcionava. O Batalhão 654 entregou seus veículos restantes ao Batalhão 653 no final de agosto e partiu para a Alemanha para se reequipar com tanques Panther. Os Ferdinands sobreviventes foram reconstruídos no inverno de 1943, recebendo as metralhadoras de casco que Guderian havia pedido antes da Operação Cidadela, mas disseram não haver tempo na época. Redesignados como Elefante, 11 deles foram enviados para a Itália, onde a primeira companhia do Batalhão 653 lutou em Anzio no início de 1944. A maioria foi abandonada ou destruída conforme a campanha italiana recuava. Panieri foi retomada pelos soviéticos em 18 de julho sem batalha final. Os alemães simplesmente partiram. A 307ª Divisão de Fuzileiros, ou o que restava dela, observou a retirada. A divisão de Yensin resistiu 8 dias a ataques contínuos de várias divisões alemãs, apoiadas por todo o efetivo dos mais poderosos caça-tanques já construídos pela Alemanha. Isso ocorreu porque Rokossovski criou um sistema impenetrável para os alemães, independentemente da força. Qualquer penetração era bloqueada e todo avanço, contra-atacado. A força de ataque alemã diminuía a cada dia, enquanto a defesa soviética era reabastecida toda noite. O diário de guerra do Nono Exército, ao encerrar a fase de Panieri, resumiu involuntariamente o que a batalha demonstrou ao descrever os combates. O sistema defensivo soviético, observou, provou ser capaz de absorver toda a força de um ataque de várias divisões alemãs simultaneamente e restaurar sua integridade mais rápido do que a força atacante poderia explorar qualquer sucesso local. A implicação dessa observação e de que a abordagem tática que havia vencido todas as grandes campanhas alemãs desde 1939 já não funcionava contra um inimigo que aprendera a construir defesas especificamente projetadas para derrotá-la foi deixada para o leitor concluir. Model tirou essa conclusão. Ele avaliou diretamente o fracasso do movimento de pinça do norte. A ofensiva foi feita contra um sistema defensivo criado com conhecimento dos métodos alemães e preparado para vencê-los. Os atrasos de Hitler à espera de novos equipamentos deram aos soviéticos tempo para construir o que ele mencionava. Já havia dito isso antes da ofensiva e repetia agora. Nos anos após a batalha, Punieri foi reconstruída. A estação ferroviária foi reconstruída em seu local original. A escola foi reconstruída no terreno onde sua antecessora fortificada havia sido disputada sala por sala. O local da MTS foi limpo. A cidade voltou ao papel que tinha antes da guerra.
ponto de distribuição das fazendas coletivas da região e parada ferroviária entre Orel e Kursk, onde as pessoas raramente paravam sem motivo especial. A colina 253,5 ainda está ao norte da cidade, a mesma elevação baixa sobre o mesmo terreno plano. De longe mal se percebe como uma elevação. Você não olharia duas vezes para ela ao passar de carro? Não há nada nela que sugira que valeu as baixas que ambos os lados sofreram para mantê-la durante 8 dias em julho de 1943. Os alemães atacaram a colina, tomaram-na, perderam-na, voltaram a tomá-la e a perdê-la. Ao fim da batalha, ela continuava sob controle soviético, tendo custado mais aos atacantes do que valia, exceto pelo único cálculo que importava. Controlar a área impedia que os alemães vissem as aproximações de Poniri sem serem notados, mantendo a estrada para Kursk fechada.